Deus é o veado orgulhoso que habita o coração da floresta mais profunda, a do selfie. Ele é o garanhão, veloz como o pensamento, cujas patas em meia-lua deixam marcas lunares, mesmo quando lançam fagulhas do fogo solar. Ele é o bode pan, luxúria e medo, as emoções animais que são também os poderes estimuladores da vida humana. Ele é a lua touro, com seus chifres em meia-lua, sua força e suas patas, que retumbam sobre a terra. Olá, eu sou o Matheus Cabot, jornalista e organizador da Casa de Anya. Olá, eu sou a Stephanie Gribel, mestranda em Ciências Sociais, bruxa e pesquisadora em bruxaria. Começa agora o Vozes da Deusa, podcast onde desvendamos juntos as múltiplas faces e vozes do paganismo brasileiro. Hoje, conversamos com Alex Hilaios, historiador, devoto de Pan e sacerdote da tradição Caminho das Sombras. Primeiro, para começar esse podcast de hoje, essa conversa, a gente já estava conversando antes da gravação, então eu já estou muito relaxado, muito na vibe do que eu acredito que o episódio vai ser. E para começar essa conversa, vamos iniciar pelo básico, Alex, né? Quem nos ouve, e até para nós mesmos, esse é um primeiro contato mais profundo que eu tenho contigo. Quem você é? De onde você vem? O que você faz? Eu já vou engatar numa segunda pergunta. Às vezes eu não gosto de engatar, né? Mas eu já vou engatar porque às vezes isso vem junto, né? Ao mesmo que você se apresente, conta pra gente também como foi que a bruxaria entrou na sua vida. O clássico, você deve responder isso em todas as 10, 15 lives que você faz por semana, né, na internet. Nossa, 1000 lives mesmo. Mas então, gente, boa noite, né? Boa noite de novo, Stephanie, Matheus. A gente estava aqui conversando esses rolezinhos de apresentação e tal, e eu comentando que eu sou tímido, então vai demorar um pouquinho para eu pegar no tranco, mas quando eu pego eu fico falante, então não tem problema vocês me cortarem e falar, segurar a onda. Então, quem eu sou? Eu sou do interior de Goiás, nasci em uma cidade que chama Rio Verde, que é lá do sudoeste goiano. Cidadezinha que quando eu nasci na época tinha 100 mil habitantes e hoje já está bem grandinho. E cresci no interior, assim, na fazenda, no meio do mato e vivendo aquela coisa pagã, né, de pé na terra mesmo, de menino de interior. Fui conhecer a bruxaria, me interessar por isso, por conta dos videogames. Vamos ser sincera, né? Porque eu era moleque, eu ganhei meu primeiro videogame com 8 anos. Inédita essa resposta por aqui. Pois é. E aí, assim, não foi bem a bruxaria, porque o que rolou? Eu ganhei meu primeiro videogame com 8 anos e tinha um jogo que eu sou fã número 1 até hoje, que é Final Fantasy. E esse jogo falava muito de magia, de classes de magos e bruxos e tal. E aí um tema começou a me chamar a atenção, que eram os bruxos que trabalhavam magia da natureza. Depois de um tempo jogando Age of Mythology, que também é um outro jogo que falava muito de deuses e civilizações antigas e tal, eu tive mais contato ainda com essa mitologia, com essa parte. E depois, num outro jogo, tinha os druidas, que era o Warcraft. Então, assim, minha base foi nerd, foi completamente jogos online virtuais. Então, jogando todos esses jogos quando era criança e adolescente, eu ficava com esse imaginário. Só que um belo dia eu nasci nas Testemunhas de Jeová. Desde que eu nasci, minha mãe fazia parte das Testemunhas de Jeová. E um belo dia, lá para os meus 12, 13 anos, eu surtei e falei que aquilo não era para mim, estava descobrindo minha sexualidade, aquele rolê todo que a gente já imagina de um jovem gay do interior. E aí, eu me dizia ateu por um tempo, entre essa fase dos 12 e 13 anos, mas eu sempre senti que tinha alguma coisa ali. Tanto que o primeiro fenômeno espiritual que aconteceu comigo foi porque eu tinha muito terror noturno, muito pânico, assim, eu acordava gritando, chamando minha mãe, e como ela já era muito lá da igreja das Testemunhas de Jeová, ela me levava para conversar lá com os anciões, né, eles trancam você numa salinha, chama Sala B, quem tá ouvindo aí já foi nesse Testemunhas de Jeová deve conhecer, né, porque o esquema é o mesmo em qualquer canto do Brasil. E aí eles te trancam numa sala e fica tipo uma cadeira quente, né? Uns 5, 6 velhos, assim.
e você lá no meio tendo que falar tudo da sua vida, eles te passam um parecer. Então eu muitas vezes ouvia que era o diabo que estava me atormentando, né, era os demônios e tal, e se eu estava fazendo alguma coisa errada, eu ouvia muito essa pergunta, mas o que você está fazendo de errado? Né, o que você está fazendo de errado para isso estar acontecendo? Né, então teve vários episódios assim desses traumas cristãos enraizados na minha cabeça, né? Eu uma vez estava tomando banho, minha mãe achou que... Eu era criança ainda, tá? Eu tinha uns 9 anos. Minha irmã nem tinha nascido, ela nasceu, eu tinha 10. Então isso ela nem tinha nascido. Eu estava tomando banho, minha mãe chegou no banheiro, eu estava lavando o pipiu. E ela achou que eu estava me masturbando. E ela chamou esse tio meu, que também é da religião, para ter uma puta de uma conversa comigo. Me expôs assim para a família toda, e eu era um molequinho. Então assim, as minhas relações com essa religião sempre foram muito tensas. E quando eu comecei a ter um pouco mais de voz, eu quis romper. Então, tinha essa questão dos terrores noturnos, e minha primeira experiência foi... eu estava numa dessas noites aí, tendo um terror noturno, e eu tinha assistido um desenho naquele dia, que era um desenho na TV Cruz. Quem é da minha idade aí deve lembrar da TV Cruz, especialmente no sábado, que ela começava assim, tipo 6h30, 7 da manhã, e até 1 da tarde, era assim, a manhã inteira de desenhos. E aí, uma dessas vezes que eu estava assistindo desenho, passou um especial da Disney, que eram de desenhos antigos, o Mickey no barquinho, tudo preto e branco, e um desses desenhos chamava A Flauta de Pan, que era um desenho que era totalmente musical, não tinha voz, não tinha nada, e era um sátirozinho tocando uma flauta, e vários animaizinhos da floresta dançando na flautinha dele. Só que a galera fica tão animada que até as nuvens começam a dançar, e aí uma dá um chute no traseiro da outra, e num desses chutes cai um trovão, a floresta pega fogo, os animais se desesperam, correm lá no sátirozinho, pedem ajuda para ele toca a flauta, chove, e aí todo mundo é salvo e o dia fica feliz novamente. Então essa foi uma experiência de desenho que eu lembro, assim, de uma imagem, que quando eu bati o olho naquele bichinho do desenho, né, lá no sátirozinho, eu tive um negócio, assim, eu não sei explicar que negócio foi esse, mas rolou uma certa identificação, mas... Oi? Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha uns 7 anos, 7, 8 anos. Sim. Eu fiquei muito surpreso. Era muito moleque, assim. Não foi uma revelação espiritual, não, foi só, nossa, aquela imagem me chamou a atenção. E aí, ficando mais velho, né, chegando perto dessa época que eu rompi com as Testemunhas de Jeová, eu tava tendo esses terrores noturnos, e eu fazia muita oração. Eu era muito criancinha devota. Eu era aquela criança Testemunha de Jeová que batia na porta sábado de manhã, tentando converter as senhorinhas para a igreja, falando, fazendo apresentação lá na frente, todo mundo falando, nossa, ele vai ser muito E você acreditava? Sim, 100%. Só que o Deus deles nunca me respondeu. Eu era uma criança que eu praticamente nasci, cresci, desenvolvi minha cabeça falando, sabendo que eu tinha que fazer oração, e eu fazia assim fervorosamente, e eu não ouvia nada, eu não sentia nada, era tipo um grande breu, um grande silêncio, um grande vácuo que eu tomava. E isso para a cabeça de uma criança, olhando para trás, imaginando que provavelmente foi muita frustração acumulada, né? Porque eu tinha essas crises noturnas, e aí um dia eu desesperado, assim, eu lembro que eu tentava gritar meus pais quando acontecia isso, e minha voz não saía. E aí um dia aconteceu, eu já estava um pouco mais velho, aconteceu isso, e a imagem que me veio à noite foi daquele desenho. Aquele bichinho do desenho apareceu assim do nada na minha cabeça quando eu estava orando, e me veio uma sensação de tranquilidade, o medo passou, eu tremia muito, né, nessas crises, então meu corpo parou, eu meio que dei uma acalmada, assim, e aquele medo, aquele desespero todo parou. Mas foi, de novo, uma experiência completamente intuída, assim, não foi nada racionalizado, nada complexo. Foi uma coisa super simples e visceral. E aí, foi aí por essa fase que eu decidi romper com a igreja lá da Testemunha de Jeová. Não cheguei a me batizar. Então, na leitura cristã, eu sou um pagão de nascença. Nunca me batizei em nenhuma vertente cristã, né? Porque meus pais não eram... Meu pai é católico, daqueles não praticantes, que vai na igreja e tal, mas não fazia muita coisa. Mas a minha mãe já nasceu lá. Só que lá, para você se batizar, tem que fazer todo um procedimento. E foi nesse procedimento, para ir para a iniciação das Testemunhas de Jeová, que é o batismo, que eu rompi, que eu saí. Tava bem na portinha, assim, eu tava quase entrando de fato.
E aí eu fiquei um tempo me dizendo ateu, só que aquelas memórias da infância, aquelas memórias dos videogames e tal, me chamava muita atenção essa coisa da magia. E eu comecei a pesquisar. E logo na escola também, uma amiga levou uma revistinha chamada Wicca para a escola. Quem é da minha idade deve conhecer a revistinha chamada Wicca, e a gente lia aquilo, e aquilo falava, uau, existe... Pois é, existe alguma coisa que faz sentido. E essa mesma amiga minha era lá na 8ª série. Atual 9º ano, né, que trocou aí, aumentou mais um, mas era na antiga 8ª série. E essa mesma amiga levou um livro do São Cipriano para a escola. Pesada sua amiga, hein? E aí, quando eu lia nessas diferenças das revistinhas da Wicca, da revistinha de São Cipriano, eu gostava mais daquelas coisas que falavam no São Cipriano. Eu não gostava daquelas coisas de anjo, fadinha, balinha pra fada. Que lá eu sempre achei, não, quero ser o gótico, que eu era roqueirinho já nessa fase também. Fui o adolescente roqueirinho do interior que ia beber vinho na porta do cemitério, confesso. Stephanie era super emo, você tinha que ver. Meu Nino, acredito, teve uma fase que eu também até alisei o cabelo, né, mó doideira. Mas e aí foi isso, assim, então eu gostava de ser gótica. Eu me dizia gótico também. E aí foi nisso tudo, assim, teve essa situação na escola que já me trouxe uma coisa, existe coisas que pessoas fazem que, né, chamam de bruxaria, chamam de magia. Quando eu comecei a me dizer ateu, eu comecei a pesquisar essas coisas. E aí logo eu encontrei de fato a Wicca, porque eu já sabia de cabeça mais ou menos o que era. Não gostei, não me identifiquei. Entrei para umas listas do Yahoo, que lá para 2005, 2006 era muito ativa, então a galera falava muito por lá. E aí entrei no Druidismo Brasil, vários grupos de reconstrucionismo celta e druidismo, do reconstrucionismo druídico e tudo mais. E comecei a ler tudo que essa galera postava. Aí eu encontrei a coisa do Asatru, encontrei coisa do reconstrucionismo ali pelos meus 13, 14 anos. E aí foi de cabeça, assim. Foi tudo em menos de um ano. Bastante eu já tava assim. Coisa para uma criança, né? Eu já tava com 14 anos nessa época, assim. Já tinha acesso à internet, não em casa, mas na escola. Eu fugia da escola para ir pra Lan House. Fui essa criança também. E para jogar videogame Ragnarok. Então, a internet era meu refúgio, assim. Então, eu fazia tudo pela internet. Então, eu comecei a ler muita coisa online. E ali, pelos meus 14 anos, eu descobri um treinamento que existia, né, online, da tradição Caminhos das Sombras. E existiam outras tradições que ofereciam treinamento pelo MSN, que era um encontro semanal que a galera ficava 1 hora conversando, tirando dúvidas. Então foi assim, essa foi minha chegada no paganismo, mas eu não entrei de cara na bruxaria, né? Eu fui pelos reconstrucionismos. E aí quando eu encontrei o grego, né, o reconstrucionismo helênico, aí eu caí de amores e fiquei um tempão lá também. E foi esse meu rolê. Como foi a partir do momento que você começou a fazer esse treinamento com a tradição das sombras? Como que foi da sua trajetória daí em diante, assim? O que você encontrou nessa tradição? Você está nela até hoje, né? Tô. Então, aí conta um pouquinho pra gente, assim, como que foi, o que te encantou, o que você encontrou lá que você não tinha encontrado em outros lugares? Bom, sendo muito direto, a galera lá me respondia que eu era um moleque muito pentelho. Eu mandava e-mail, mandava mensagem, falava no MSN com o povo, mandava pelo Orkut. E a maioria da galera, assim, na época eu lembro que eu falei com várias pessoas que hoje são bem conhecidas no meio pagão, mas as únicas pessoas que realmente pararam e tiveram paciência de conversar comigo foi o pessoal da TCS. Mas assim, eu não gostei da Wicca de cara, não. Eu fui por outros caminhos. Quando falava de bruxaria, eu falava, eu amo a bruxaria, eu gosto muito, mas se for para ser bruxaria, eu quero aquela bruxaria de verdade, que tem sacrifício, que tem que acender vela preta, né? Aquela bruxaria, essa coisa de fada, essa coisa de oferecer balinha rosa para fada, isso não é comigo. Eu passei muitos anos nessa crença. Então, assim, eu flertei muito, aprendi muito, e eu cheguei na TCS, não foi por conta de Wicca ou bruxaria. Foi porque eu estava pesquisando magia de dragões, que desde novinho era uma coisa que eu era apaixonado, e eu lia muito em inglês.
essas coisas, né? E eu aprendi inglês jogando videogame também, tanto que o menino era nerd. Então, eu lia muita coisa em inglês, só em inglês. E eu lia coisas de magia de dragões em inglês, e eu não encontrava nada disso em português. Até que um dia eu joguei no Orkut, não sei se foi no Orkut ou no Yahoo, na época, e veio um texto em português, falando de magia de dragões e como contatar um dragão, e era um texto da Neila, que é a fundadora da TCS. E aí, peguei o nome dela, né? No final do texto tinha a assinatura da autora, Neilian Ivan, e colei e joguei no Orkut. E aí eu achei o perfil dela no Orkut. E aí eu mandei mensagem, comentei, e aí ela me passou um link pelo MSN desse treinamento. Então foi assim que eu conheci a TCS, me passou o site, eu não sabia que tinha um site. Aí eu descobri várias outras tradições na época, tinha tradições Dragões de Avalon, conversei com os membros daquela tradição por um tempo, conversei com a Mavesper, conversei com pessoas da TDB, Foi nessa época que eu conheci a Lua Serena, em alguns grupos, né? Então, assim, eu não falava com ela nessa época diretamente, eu mandava um oi, alguma coisa, comentava algum e-mail dela, mas assim, tipo, ter contato mais próximo com ela, acho que a gente foi ter só ou no Orkut ou no Facebook, eu não lembro, mas tem muito tempo já que eu conheci ela também. Eu ia comentar que tanto a Lua quanto a Petrúcia falaram muito sobre essas listas de e-mail que tinham sobre bruxaria no começo dos anos 2000, e acho que é legal ouvir você falar sobre como você começou a pesquisar sobre isso, porque ainda hoje, né, tantos anos depois, quando a gente entra em grupos de Facebook de bruxaria, a gente vê uma avalanche de pessoas, majoritariamente pré-adolescentes, que estão fazendo esse mesmo exercício, né? De ir para os grupos, querer aprender, querer fazer, enfim. Mas eu, te ouvindo e ouvindo as outras pessoas que a gente entrevista, eu sempre fico comparando mesmo, refletindo sobre como foi o meu começo e quais foram os exercícios que eu fiz. Porque eu não sei se todo mundo, como você fez, vai em busca de traduções. Porque traduções, independente das vertentes ou caminhos mágicos que essas traduções elas vão tecendo, em tese são espaços seguros ou espaços onde tem pessoas mais experientes para te ensinar. Ou ainda hoje nesses grupos de Facebook, e eu mesmo quando eu era um pré-adolescente, quando a gente ia muito para a internet buscar, você vê muitas pessoas buscando receitas ou coisas práticas ou coisas muito alegóricas e não buscando um espaço de conhecimento, de pesquisa e de aprofundamento, né? Então, te ouvir falar como você foi nas listas e então atrás de uma temática que você já conhecia do videogame, que você gostava, e encontrava o nome, ia no perfil, perguntava, é uma estratégia muito inteligente, na verdade, né? Que nem todo mundo faz de ir em busca de um grupo ou de uma fonte segura, enfim, e não de receitas ou coisas topicalizadas, né? Então, eu já vou até daqui a pouco, mais adiante, eu vou perguntar para você, ou ainda hoje, você sendo professor não só de história, mas na própria TCS, eu já vi videoaulas suas no YouTube, né? Essa posição de uma pessoa que hoje ensina para neófitos, né? Mais adiante eu vou depois pedir dicas que você geralmente dá para essas crianças que estão na internet em busca de conhecimento, né? Mas, enfim, eu achei muito sagaz a sua estratégia enquanto um jovem buscando conhecimentos na internet. E aí, só pra gente daqui a pouquinho avançar de fato nessa parte da bruxaria, eu fiquei muito curioso quando você falou que você vinha da fazenda, que você veio do interior, e você falou assim, que era pagão mesmo, com os pés na terra, enfim. Lá no interior, você conta agora que você estava ali buscando na internet, e que tinha uma amiga ali da escola que levou ali o livro de São Cipriano, etc. Mas ainda hoje, agora que você é mais velho, existe alguma cena pagã no interior onde você vive, ou não existe? Como que era? Ou mesmo não na cena da bruxaria que a gente conhece, ou costumes pagãos, locais, você tem algum conhecimento disso? Olha, nada formal igual a gente tá acostumado, né, de ver pela internet, né, uma bruxaria, uma coisa assim, não. Mas eu conheci pessoas que também se interessavam pela temática, pessoas que são mais, assim, esotéricas. Tenho amigos mais ou menos da minha idade que seguiram um caminho muito parecido, assim, já ouvi falar da Wicca, já comprei incenso, já acendi incenso na minha casa, mas também uns amigos que vão pra rave, tomam umas coisinhas lá e acham que tá transcendendo, então não foi a galera que se aprofundou, não. Mas não sei se tem uma coisa estruturada no interior, parecido com isso que a gente conhece das capitais, especialmente do eixo centro-sudeste, né, que é onde estão as tradições mais famosas.
ali no Nordeste tem muitos grupos hoje em dia também que ficaram famosos, mas eu diria que no interior é aquela coisa folclórica, que a gente, pro Brasil aqui, é muito vivo, por exemplo, das benzedeiras, né? Minha avó benzia. Minha avó, minha bisavó. Não, minha bisavó benzia, minhas avós não benziam, não. Minha avó paterna me levou numa benzedeira, só que eles levaram escondido da minha mãe, que minha mãe era testemunha de Jeová. E eles, cara, e diz meu pai rindo até hoje que minha avó ficou morrendo de medo porque a benzedeira me benzeu e eu fiquei imitando ela um tempão depois, as coisinhas que ela falava e fazia assim. E eu pegava a mão da minha avó, ela falava que eu arrancava um capim do chão e ficava imitando e tal, achando a maior graça aquilo tudo. E ela morrendo de medo de eu fazer aquilo perto da minha mãe. Minha mãe descobri, né, que eles levaram eu escondido na benzedeira. Mas do interior, as minhas memórias, assim, é uma coisa muito fluida, muito mais simples, assim, as rezas, né, aquela coisa mais católica, aquela coisa da missa de domingo, as festas que rolam, festa junina, essas coisas assim. É aquele sentimento de interior, que eu não sei como que vocês se já vivenciaram isso, porque como eu nasci no interior, eu só fui ter experiência de cidade grande com 16 anos, porque eu fui morar sozinho com 16 anos. Me mudei da minha cidade e fui para Goiânia. Aí eu tive aí eu fui descobrir o que era cidade grande, né? Porque antes eu não sabia. Eu era literalmente um menino do interior, de uma família pobre, sem condições, que só se mudou porque a universidade deu bolsa. Porque tinha lá assistente estudantil, a república e tal, e foi só por isso que eu saí do interior. Eu não tinha meus pais para me bancar. Então, assim, a minha experiência foi meio que ao contrário da galera que eu vejo comentando mais, que nasceu, sei lá, em São Paulo, no Rio, e foi conhecer depois porque, eu fui visitar minha avó no interior, porque eu ficava um mês no interior. A minha era o contrário, eu ficava meses na fazenda, e às vezes, né, mais na escola. Então, assim, porque tinha uma tia que tem fazenda e tal, e ficava indo pro mato. Mas esse cenário no interior organizado, eu não sei se, pelo menos aqui em Goiás, teve em algum momento. Eu sei hoje em dia, eu conheço praticantes, pessoas que conversam comigo, tem gente que mora em tal cidade, pratica, tira dúvidas e tal. Já teve gente que até participou da TCS uma época, que eram de cidades do interior, mas nada formalizado, assim, não. A TCS, né, que é a Tradição Caminho das Sombras, ela tem uma presença online bem grande, né? Eu lembro de esbarrar com a TCS em vários momentos da minha pré-adolescência. Eu descobri a bruxaria quando eu tinha uns 12 anos. Também foi a fagulha inicial, foi por conta de Jovens Bruxas, que era um filme. Eu acho que antes de Jovens Bruxas eu cheguei a assistir Brumas de Avalon e aquele universo ficou ali na minha cabeça, mas quando eu assisti Jovens Bruxas foi uma fagulha muito forte em mim. A gente estava conversando sobre pesquisas acadêmicas antes de iniciar a gravação. Na graduação, eu pesquisei a revista Wicca, que assim, depois do filme eu caí na revista Wicca também, que é um clássico, né, que é um abre-portas para muitas pessoas. E na pós-graduação, eu cheguei a fazer uma especialização e eu pesquisei Jovens Bruxas com esse olhar pagão. E aí é um filme que me marca ainda hoje, apesar de todos os recortes que você faz, né, de uma produção de ficção, querendo ou não, lá no nosso imaginário isso vai ativar pequenas coisas, né? Pode não ser uma enorme revelação, como você comentou sobre o filme que você assistiu, o desenho, mas alguma coisa dá esse estalinho, né? E a TCS, na internet, ela é presente há muitos anos, há muito tempo, e ela tem esses estudos estruturados, né? E aí você chegou nela, e eu sei que você ainda está na TCS. Faz quanto tempo que você está nessa tradição? Então, a TCS, ela só aceita maiores de idade. Então, ali entre os meus 14 aos meus 18... Assim, já conta pra gente, então. Continua essa história que eu tô adorando saber. A partir de quando a Neilian passou pra você o link do treinamento, e aí engata pro momento em que você, de fato, começou esse treinamento. Já conta como foi esse treinamento, e já conta um pouquinho sobre o que é a tradição também para pessoas que estão nos ouvindo. Já pode falar, só vou ouvir. O que você faz hoje também, já conta quem quiser entrar na tradição, como que faz, já dá os caminhos aí. Nossa, já avançamos, vamos lá na frente. Mas beleza. Já vai falando. A gente vai adicionando visual. Assim. Gente, eu amo esse sotaque carioca, eu tô morrendo de saudade de voltar aí. A Stephanie tem sotacão. Quando eu voltar, eu vou te mandar um WhatsApp pra gente tomar um... Mas você tá com sotaque. Você não tá morando aí?
Você tá com Ela mora sotaque aqui já. desde bebê. Deixa eu contar uma historinha rapidinho para vocês terem a ver do assunto anterior, né? Que eu também vim de uma cidade do interior. E é assim, né? Não tem uma cena pagã. O pessoal ainda acha que a bruxaria é maldade, né? Do demônio, assim. Mas meu avô estava me contando um episódio esses dias de que ele teve uma infestação de algum bicho na horta dele. Ele gosta muito de plantar couve, alface, manjericão. E a solução do meu avô para acabar com os bichos da horta dele foi rezar a horta. E aí eu achei isso tão legal, e ele rezou a horta e não teve mais bicho. Então, assim... É isso que a gente vê no interior, essas coisas. E é muito legal, né? Essas coisas assim são muito interessantes. Eu acho bonito. Exatamente. Então, assim, quando eu entrei em contato com a Nelian por conta do texto sobre dragões, eu fui com muita sede ao pote. E eu acho assim que não é nem sagacidade, eu era pentelho. Eu era muito pentelho. Eu era um adolescente extremamente pentelho e chato que ficava em cima do povo, mandava mensagem todos os dias, às vezes assim, 2 vezes por dia. A Eileen, que apresenta os vídeos, né, da tradução, eu descobri na época assim, que ela gostava de Nightwish, With Temptation, essas bandas que eu ouvia, aí que eu ficava doido mandando mensagem pra ela mesmo. E você ouviu tal música? Você já ouviu tal música? Nossa, você pegou a mensagem? Era muito chatinho. Mas foi assim que eu comecei a conhecer a galera. E aí, quando eu entrei nesses treinamentos online, aconteciam uma vez por semana e a galera começava assim, era tudo online pelo MSN. E aí o moderador da sala apresentava as pessoas, apresentava o tema. E aí a Nelian sempre abria o treinamento fazendo uma prece. Eu achava aquilo incrível, que ela chamava Tiamat para abençoar os conhecimentos repassados, porque eu aprendi que os dragões gostavam muito disso, de passar conhecimento e tal. E era uma coisa muito doida para mim, com aquela imagem ainda de adolescente na cabeça. Só que por muito tempo eu enveredei também por outros caminhos, até ficar de fato, até chegar aos meus 18 anos, entrar formalmente no processo de dedicação na TCS. Eu fui estudar depois dos meus 16 anos, nesse processo que eu mudei para Goiânia. Aí eu já tinha uma outra cabeça, eu já estava entrando na faculdade, eu terminei o meu 3º ano em Goiânia e logo passei no vestibular da UFG. E aí eu já estava estudando bruxaria tradicional, lendo o texto do Cochrane, lendo o texto do Gardner, lendo os livros mais tradicionais da galera que começou o rolê. E aí, quando eu descobri esse nome, bruxaria tradicional, fez um tum-tum. Aí alguma coisa ativou ali de fato, e eu senti que, não, talvez é isso aqui que faz sentido para mim. Só que aí, eu não sei se vocês conheceram, teve um evento público pagão no Brasil, muito famoso, existe até hoje em alguns lugares, e está se reestruturando. Eu até participei por muito tempo da coordenação nacional, que era o Encontro Social Pagão, que era um encontro que reunia pessoas assim, de todas as vertentes, todos os grupos, e eu amava essa ideia, porque eu sempre fui assim, da galera, do povão, eu nunca quis ser bruxo solitário, essa ideia não me atraía, eu sempre sonhei, porque assim, eu nasci numa comunidade religiosa, eu me identificava com essa comunidade, assim, pelo menos tentava me identificar por muitos anos. Quando ela deixou de fazer sentido, meio que eu tentei buscar coisas para suprir aquilo. Então, eu sempre quis fazer parte de um grupo, eu sempre quis encontrar um caminho com outras pessoas me ensinando. Nunca, eu não vou dizer que era o meu foco principal ser um bruxo solitário e só ficar estudando online virtual com as pessoas. Não, o meu foco sempre foi encontrar um lugar para mim. Eu tinha essa meio síndrome do lobo solitário, porque eu tinha medo dela, eu tinha medo de morrer sozinho, assim, de não ter minha tribo, meu grupo. E aí, isso sempre foi uma coisa que me moveu, assim, eu acho que por isso que eu tinha essa doideira, essa ânsia toda para ir atrás. E aí eu conheci mais grupos ainda, eu cheguei a mandar e-mails em inglês para bruxos, do exterior. Eu conversava, para vocês terem ideia, com aquela moça famosa da Wicca gardneriana, lá de Portugal, que ela fez até um grupo, agora eu não lembro se é Isabel ou Isobel o nome dela,
Mas eu cheguei a falar com ela por e-mail, cheguei a falar com algumas pessoas que eram, assim, do cenário internacional. Mandei mensagem para Starhawk, que eu li o texto dela virtual pirata, mandei e-mail para ela na época, descobri o e-mail de contato deles, mandei e-mail para Laurie Cabot. Então, assim, eu fui uma pessoa bem que tentava me comunicar. Só que quando eu descobri isso, que existia a tal da bruxaria tradicional, e foi lendo um texto não foi nem do Cochrane. O primeiro texto que eu ouvi essa palavra não era nem uma bruxaria tradicional, era uma bruxaria folclórica, foi num texto do Victor e da Cora Anderson, que foram os criadores da Fairy. Então, e aquilo ali fez um clique de novo no meu coraçãozinho, e aí eu conheci o trabalho dos Pentáculos, lendo o livro da Starhawk. Então, essas coisas ficaram no meu imaginário, assim, povoando, talvez o meu caminho na bruxaria seja aqui. Mas aí, voltando para o ESP, quando eu tinha 17 anos para fazer 18, a Helena, que era a criadora, fundadora do ESP, ela também era uma dessas que recebiam várias mensagens minhas, a gente super conversava online. E eu tive a bênção, assim, eu tive a sorte de encontrar pessoas que 99% delas, eu era um menor de idade que mandava mensagem para pessoas mais velhas tentando falar sobre religião e espiritualidade. Nunca sofri assédio, a não ser numa situação. Houve uma situação que eu entrei em contato com uma pessoa e a pessoa chegou a me pedir nudes. E eu era menor de idade, eu tinha menos de 15 anos quando isso aconteceu. Mas passa a régua, a vida que segue. As outras pessoas que eu entrei em contato nunca foram pessoas assim que me... E é um dos riscos, né, que a gente pode comentar lá da frente, dos menores de idade estarem aí nessa doideira. Não façam isso, não mandem nudes para pessoas que estão prometendo conhecimentos mágicos. Isso é só abuso mesmo, disfarçado. E em grupos religiosos isso é bem comum, né, infelizmente. Independente do paganismo ou da bruxaria, gente. A gente tá vendo aí os escândalos, né? Toda vez cristianismo, espiritismo, evangélico, católico, qualquer lugar tem isso. Então a gente tem que ser esperto, porque onde tem ser humano, tem coisa boa, mas também tem coisa ruim. Eu vou fazer só um link muito rapidinho, aproveitando esse gancho que você trouxe essa situação. A tradição da Starhawk, que você também citou, né? A Reclaiming Brasil... Não a Reclaiming Brasil, né? A Reclaiming, eles têm um grupo no Brasil, eles fazem alguns trabalhos aqui, inclusive com os pentáculos que você também citou, né? E eles falam uma coisa dos encontros que eu tenho participado e que, nossa, me move demais, que eles sempre gostam de deixar claro que nós somos nossas autoridades espirituais. Isso é uma fala que todo encontro eles falam, que independente da posição de neófito ou sacerdote, nós somos as nossas autoridades espirituais, né? Independente do nosso grau de conhecimento técnico ou de dedicação num grupo, a autoridade mesmo sobre nós são nós mesmos, né? E é muito legal deixar claro isso, principalmente em grupos de bruxaria que estão se criando. É uma comunidade antiga, mas ao mesmo tempo nova, então a gente ainda tem tempo de construir preceitos e estruturas, e esse é uma sabedoria que desde que eu ouvi, eu sempre falo, toda conversa de bruxaria que eu tenho, eu trago essa frase, porque é muito importante mesmo. Só fiz esse link que você citou ali, Starhawk, os pentáculos, enfim. Não, perfeito, tá certinho, é isso mesmo. A gente, inclusive, pegando agora o link que você deixa aí aberto, a gente tem um trabalho hoje, tá rolando entre várias pessoas no meio pagão, que chama Aquilo que Nos Une, que foi um movimento de várias bruxas, várias magistas, né, do meio pagão, que a gente se reuniu para mostrar que dá para conversar mesmo discordando uns dos outros, sem xingar o coleguinha, sem dar piti, sem ameaçar magicamente ou fisicamente, né? Dá para você ter uma convivência mínima ali em grupo e a gente começar a criar uma comunidade um pouco mais madura e um pouco mais saudável daquela comunidade que eu encontrei no passado, que é uma coisa que eu não comentei, mas eu tinha muito o olhinho brilhante do iniciante. Aquela coisa, nossa, existe um mundo das bruxas, você super acolhido e tal. E, velho, era assim, cobra engolindo cobra. Eu via isso desde moleque. Então, assim, hoje em dia a gente já melhorou demais da conta. O meio pagão que a gente tem hoje, em vista do que era 10, 15 anos atrás, nossa senhora. Melhorou demais. Hoje você tem quantos anos? Acabei de fazer 28. Olha, fechou. Acabei não, né? Tô no meio do caminho já, assim. 28 e pouquinho. Retorno de Saturno. E eu comecei entrar no meio com 14, então assim... E uma vez a galera que você começou a fazer as pesquisas, você nunca voltou atrás? Não. Pelo contrário, só foi... Aí foi tibum, foi tobogã total.
E aí, falando disso, assim, só para fechar, tem esse movimento hoje da galera mostrar que dá para criar uma comunidade com preceitos, com ética, com o mínimo, né, de estrutura, sem ser abusivo, né, sem você destruir o caminho daquela pessoa, porque eu já ouvi relatos de pessoas que desistiram da bruxaria porque o iniciador ou a iniciadora fizeram merda com a pessoa, já ouvi sabe? também. Isso é muito, muito, muito feio. Assim, não acho que seja isso que, por mais dark e gótica que a bruxaria possa ser, eu acho linda essa parte também, ela não tá aqui para foder ninguém, né? É um caminho muito difícil, muito espinhento, muito doloroso, o autoconhecimento tá aí para isso, né? Pra gente sobreviver às noites escuras das almas que vão aparecer sempre, mas não é abuso. É livre e espontânea vontade, sempre. Então, partiu do pressuposto de que tem alguém tentando... É óbvio, tem que ter o bom senso. Se você tem um iniciador, obviamente você está submetido à autoridade, às regras daquele grupo, daquele iniciador. Mas o que a gente está comentando aqui é uma coisa mais... Isso, é uma coisa mais simples. Abuso, né? Uma pessoa bater em você, por você pagar as contas dela, por você para limpar a casa dela, pedir favores sexuais em troca de algum tipo de conhecimento ou iniciação, ameaçar ou assediar pessoas do seu convívio, namorados, amigos, família, por conta de questões religiosas. E isso é o tipo de abuso que a gente está falando. Agora, assim, você precisa me entregar uma tarefa até semana que vem, isso não é abuso, isso é disciplina. Né? Porque já presenciei os dois casos, assim, já ouvi histórias de pessoas... Todos esses exemplos que eu citei agora foram histórias que eu ouvi de fato, assim, acontecerem. Mas eu também já vivenciei pessoas que surtaram com a dedicadora, a iniciadora, porque a pessoa falou, olha, você tem até tal dia para me dar tal tarefa. Ah, mas você tá querendo mandar na minha vida e na minha rotina. Não, meu amor. Você bateu na minha porta pedindo treinamento e eu estou te passando o treinamento, então você tem um prazo para cumprir. Então desse tipo de diferença que a gente está falando, né? Porque também não dá para achar que é tudo um oba-oba e aquela liberdade toda que a galera acha que nem treinamento existe. É só falar que é bruxo, postar uma foto legal no Facebook, com umas pedrinhas, um incenso e uma vela e arrasei no TikTok e no Instagram. Que também acho lindo os altares que tem lá, mas tem que dar uma aprofundada. Você está fazendo tantos links de tantas coisas que eu quero comentar. Eu estou anotando enquanto você fala para ver se eu puxo isso mais à frente. Mas falando disso da disciplina, então vamos efetivamente mergulhar pro treinamento da TCS, não, óbvio, revelando os segredos, mas comentando como foi então quando você começou esse treinamento, como foi seu desenvolvimento dentro da tradição. Hoje você é um sacerdote e você ensina neófitos, né? Então como que foi essa guinada a partir desse momento? Então, agora puxando aquela linha que eu deixei do ESP, do Encontro Social Pagão lá atrás, com 17 anos eu pedi autorização para Helena para fazer um encontro em Goiânia, que eu já estava morando em Goiânia, e eu lembro até hoje, foi dia 17 de outubro de 2010, e eu tinha 17 anos, e não podia, nenhum organizador do ESP podia ser menor de idade. Eu falei, Helena, por favor, deixa eu organizar, vai ter mais pessoas. Aí eu tinha um amigo que era maior de idade, que aí ele fez o cadastro no site, como se ele fosse ser organizador, mas quem organizou tudo foi eu. Ele só foi lá me dar apoio moral, que ele nem gostava muito dessas coisas, ele era meu amigo de faculdade, assim. Eu tava entrando na faculdade, ele tava saindo da faculdade. Você ainda tava sozinho nessa jornada, pelo menos fisicamente? Fisicamente, sim, total. Tinha só amigos online, e esse amigo, inclusive, que me ajudou lá em Goiânia, foi um amigo do meio virtual, de um grupinho de amigos que a gente tem até hoje, que chama Círculo Pagão, que a gente se conheceu com 14 anos. E tá todo mundo juntinho no grupo de WhatsApp. Eu vou fazer só mais um link, gente. Eu juro que vai ser o último link que eu vou fazer. Porque Stephanie e eu nos conhecemos na universidade também. A minha história é muito similar à sua. Eu saí de casa com 16 anos, porque entrei na universidade. Enfim. E aí, na universidade, na ânsia de conhecer pessoas, diferente de você, é tão gostoso ouvir como você, jovem, buscou grupos. A minha trajetória foi muito solitária. Eu não sei se eu era burro ou se eu era preguiçoso. Eu sei que era solitária. Eu só fui encontrar com grupos quando eu entrei na universidade. E aí, eu, nessa ânsia, criei uma página no Facebook, imprimi um cartaz numa folha 4 e colei pela universidade marcando o encontro, como se já existisse um grupo. Igual você está fazendo com
com o Encontro Social Pagão, eu fiz assim, uma coisa muito independente na universidade. Quem me apareceu lá foi Stephanie no primeiro dia, e o grupo chamava-se Círculo Pagão. Então, assim, eu estou me vendo em você. A gente se conheceu no nosso Círculo Pagão também. E temos amigos ainda hoje no nosso grupo do WhatsApp chamado Círculo Pagão. Olha só que massa. Vou mandar o link depois que ficar disponível para os meus amigos lá do grupo, para eles ouvirem. Porque eu acho que eu nem comentei com ninguém que eu ia falar aqui ainda não. Eu achei que era surpresa. Não vou divulgar. Depois a gente vai fazer uma super discussão. Aí era isso. Mas enfim, aí tinha esse grupo que eu já conhecia esse amigo do virtual. Mudei para Goiânia, conheci ele presencialmente. Aí ele botou o nominho dele lá e a gente foi fazer o encontro. Só que aí, quem que ia dar o encontro? Porque eu organizei, eu tava super animado na organização. E uma semana antes do encontro eu parei, putz, mas o que a gente vai fazer no encontro? Aí eu perguntei pra Helena, ela falou, não, tem que ter um palestrante, tem que ter uma pessoa que fala, um tema e tal. Aí eu, assim, uma semana antes do encontro, o que eu fiz? Mandei uma mensagem pro Agathos, né? O Agathos Atenodorus, que tem também um perfil bem conhecido online, e ele tá assim há muito mais tempo que eu publicamente na comunidade pagã. E eu falei pro Agathos, você aceita vir palestrar aqui e tal? Porque assim, eu tô muito animado pro encontro, mas assim, eu não consigo palestrar, eu sou novatinho, eu sou noob. E aí ele falou, não, vou dar uma olhada e vou ver. Um dia antes do encontro, tipo, literalmente dia 16 de outubro, ele me mandou uma mensagem, era tipo uma sexta, um sábado, falando, Alex, vou sim, vou ir palestrar e tal. E aí foi numa correria, a gente divulgou e tal, e eu jurando que ia dar, tipo assim, 5 pessoas e o Agathos. Eu falei, meu Deus, ele vai vir. Aí eu falando com meu amigo, putz, o que a gente faz? Vamos tentar, né, receber. A gente foi na rodoviária, biscoou ele, pagou táxi, né, fomos para um Burger King comer, conversamos, e quando a gente chegou lá no parque, foi lá no Parque Flamboyant, de Goiânia. E aí a gente chegou no parque, começou a chegar uma galera. Só que começou a chegar uma galera, quando a gente viu, tinha umas 15 pessoas assim. E eu falei, puta que pariu. E aí, assim, eu meio que dei uma travada, né? Porque eu animado muito no online, só que quando eu vi aquele tanto de gente, eu não sabia o que fazer. Eu só tava, gente, bem-vindos e tudo mais, tá? Encontro pagão. E eles vendo aquele menininho que era o organizador, aquele molequinho de 17 anos. E aí, gente, foi muito icônica essa cena. Essa galera se sentou no ESP, todo mundo levava sua marmitinha, né, seu lanchinho, era tipo um piquenique, e botava lá no meio para dividir. Esse era, pra mim, era assim, a cena mais marcante do ESP até hoje é essa. É um grupo de galera pagã que chega, põe a comida no centro da roda e fica conversando e comendo. Né? Então aí botou todo mundo, aí de repente vê uma galera, assim, umas 10, 12 pessoas andando, quase todo mundo de mão dada com uma cara meio feia. Aí eu olho pro Agathos e o Agathos caindo na risada. Guarda essa informação. E aí passa o encontro, tá todo mundo assim conversando. Aí o encontro já tava assim com mais de 30 pessoas. Pra vocês terem ideia, eu tenho amigos desse encontro que estão hoje dentro da bruxaria, estão na TCS, assim, a gente se conhece há mais de 10 anos. Assim, uma coisa que criou raízes mesmo. E aí depois do encontro, assim, no meio do encontro, essa galera começou a fazer umas perguntas muito duras, assim. Não só pro Agathos, mas pros outros participantes, umas afirmações dessa galera que chegou depois. E aí o Agathos tocou lindamente o encontro, tava lá só de telespectador. E aí depois eu descobri que essa galera era de um grupo, né, de um antigo grupo de Brasília, que deixou de existir. Essa galera era a galera de Goiânia desse grupo, e eles chegaram lá só para tocar o terror. Então lembra cobra comendo cobra no meio pagão? Então foi mais ou menos isso que rolou. E eu lá de navegante de primeira viagem no meio do rolê, achando tudo lindo, olhinho brilhando, aquele tanto de gente falando de paganismo e bruxaria e tal. E o Agathos, assim, só no fight lá com a galera, eu nem percebendo nada. Então aí foi. Só que o que aconteceu para direcionar para TCS? Eu conheci presencialmente o Agathos. E aí foi amor à primeira vista. Né? O Agathos me levou... Isso foi em outubro, 6 meses depois. Eu fiz 18 anos, né, em abril. E no dia 30 de abril, eu estava em Brasília, na casa do Agathos, indo para um ritual de Beltane na casa da Neila. E assim, pensa, a criança, né, quase 5 anos, já conhecia aquela galera toda e estava começando a ver todo mundo presencial. E tudo isso, gente, eu fazia... Não, tanto que era doido. Fazia tudo isso com bolsa da faculdade, porque lembra que meus pais não me pagavam, não me ajudavam em nada? Eu ganhava 2 bolsas. Eu ganhava a bolsa de pesquisa,
e a bolsa de permanência. Então eu tinha mais ou menos uns R$750 todo mês. E eu ia para Brasília, assim, todo mês para ir para os rituais e para os treinamentos, sabe? Não pulava nenhum. Sobrevivi, não sei como, mas deu certo. E aí, chegou nesse dia no ritual da casa da Neila. Quando cheguei na casa da mulher, menino, era uma casa de 2 andares, assim, lá no Guará, em Brasília, e eu cheguei na frente da casa dela, a casa inteira pintada com símbolos pagãos, egípcios. Pensa a minha cara, quando eu vi aquela casa, eu falei, meu Deus, achei meu lugar. Eu falei, aqui mesmo. Tipo, a casa pintada com uma Isis gigantesca, um Ankh, uma coisa mó linda, assim. E aí, a gente chegou, a galera se cumprimentou, a Neila desce as escadas, eu com o olho brilhando, assim, babando, não falei oi pra ela. Peguei na mão dela e falei, oi, Neila, me dedica. Não falei tudo bem, não me apresentei, não falei nada. Falei, oi, Neila, me dedica. E ela riu e falou, depois a gente conversa e tal. E o ritual rolou, foi um ritual lindo. Lembra, assim, detalhes até hoje, o cheiro dos incensos do ritual, que foi um incenso de sândalo com rosa vermelha, uma coisa maravilhosa. E era um ritual que estava trabalhando o amor nas artes. Então rolou umas apresentações artísticas, umas sacerdotisas fizeram dança do ventre, outros fizeram poemas. Foi uma coisa bem, bem gostosa, assim. E aí, tinha uma pracinha do lado da casa dela com um poste abandonado. Tinha só um postezão. E lá eles faziam o mastro de Beltane. Então, menino, pensa, eu fiz um mastro de Beltane no meu primeiro ritual. Aquela coisa tipo do filme a Midsommar, desses filmes que a gente vê lá da Alemanha, né, que a galera fica rodando e dançando com as fitas. Foi o meu primeiro ritual. Aí como que não apaixona? Como que não pede pra entrar? Né? E aí, era na rua esse poste ou era dentro da casa dela? Era numa pracinha do lado da casa dela. Você andava assim 30 metros, tava lá. E aí o povo passando na rua, vendo a gente dançando, com guirlanda na cabeça, uma coisa mal bonita, e eu lá assim, feliz, entregue. E aí eu dei a sorte. Foi o seu primeiro ritual em grupo? Foi. Foi literalmente o primeiro ritual em grupo que eu fiz. E eu dei a sorte que nesse dia todos os iniciados da tradição estavam na casa da Neila. E todos os dedicados de Brasília estavam lá, que na época eram 2, mas estavam lá. E aí, o que a Neila fez? Gente, esse dia tá gravado no YouTube. Foi o dia que a Neila gravou aquele primeiro vídeo dos dragões. Quem for lá no canal da TCS olhar, foi literalmente nesse dia que a Neila inaugurou o canal da TCS. Então, foi literalmente com esses primeiros vídeos. Foi literalmente esse o primeiro vídeo do canal da TCS, que é um vídeo da Neila, é um vídeo de 3 partes da Neila falando sobre dragões. E foi esse o primeiro dia do ritual. Então, se vocês forem lá no YouTube, vocês vão ver. É em 2011, ali para abril ou maio, que ela posta o vídeo. Então, aquele vídeo foi gravado no ritual que eu tava. Entendeu? E aí eu descobri depois que foi um ritual. Aí ele não morava em Brasília, ela morava em BH ou no Sul, ela tava indo pro Sul. Eu sei que juntou todos os iniciados da época, que tinha umas 6, 7 pessoas, mais os dedicados. Tinha umas 12 pessoas na casa da Neila. E aí ela pôs todo mundo em roda no final do rito e pediu para me contarem o que era fazer parte do TCS. Ai, que lindo. Então, assim, foi uma experiência muito linda, assim, de pessoas que já saíram, mas que marcou muito coisas que foram ditas para mim ali. E foi um sentimento, assim, de ter voltado para casa. Eu saí do ritual com esse sentimento. Não foi um encontro, foi um reencontro, sabe? Assim, fiquei até emocionado aqui de falar, mas é muito gostoso lembrar dessa sensação, porque agora, 10 anos depois, né, eu vejo pessoas que me conheceram fazendo meus primeiros vídeos do YouTube que eu fiz, assim, despretensiosamente no canal do YouTube, vindo falar comigo, me pedindo dedicação. Eu falei, gente do céu, que doideira, né? Como que as coisas são. Mas foi assim que eu entrei no TCS, então tô lá. Se era 2011, vai fazer 10 anos esse ano. Formalmente desde 2011, fez 10 anos oficiais, então assim, eu entrei, minha dedicação durou mais ou menos 2 anos e eu me iniciei em 2013, então tamo aí. Só que aí depois da TCS eu entrei em outros grupos, entrei na Kemet Ortodox, voltei mais forte pro reconstrucionismo helênico, até por conta da minha pesquisa da faculdade, né? Eu voltei a estudar o reconstrucionismo para me ajudar na pesquisa, principalmente por causa das fontes. Entrei em outra tradição de bruxaria, né, que muita gente já deve ter ouvido falar também, que é a Vânia, a tradição de bruxaria germânica, e que tem uma pegada bem mais bruxaria tradicional. E aí hoje eu já estou
4 grupos de bruxaria diferentes, né? Mas assim, a minha casa é a TCS. É tipo assim, 4 grupos iniciáticos? Eu tenho 4 caminhos hoje dentro da bruxaria diferentes entre si. E assim, fora os outros pagãos. Que é no rolê. Assim, fazer parte de 4 grupos, como que você administra tudo isso? Assim, porque um grupo só já dá trabalho, né? Encontros, atividades, e aí como que você administra os 4? Primeiro, assim, quais são os 4, se você pode falar, e como que você consegue organizar tudo isso? Eu não consigo fazer parte de um, meu Deus. Então, eu não tinha vida social. Eu acho que eu ainda tenho muito pouca hoje em dia. Então, eu nunca fui eu nunca fui o jovem adulto de sair pra balada, de viajar com os amigos, fazer rolê de faculdade, estar lá nas caloradas. Nunca fui desse grupo. Era do grupo dos nerds. Sempre continuei nesse grupo mesmo na faculdade. Então, eu tinha muito... a única coisa que eu fazia era estudar bruxaria, praticar bruxaria, estudar para a faculdade, escrever minha pesquisa. E eu tinha minhas saídas, porque ninguém é de ferro, mas eu era muito namoradeiro na época. Beijava muito na boca, mas eu tinha muitos namoradinhos que falavam assim para mim, que começava a ficar comigo e via que eu ia muito para Brasília. Então, assim, já aconteceu muito do boy falar assim para mim: menino, você escolhe, ou você passa esse final de semana comigo, ou você vai para esse ritual seu. Beijos, estou aqui no ritual até hoje. O boy já saiu da minha vida há muito tempo. Seu namorado atual, ele é bruxinho? Então, meu namorado atual, a gente já tá junto há mais de 3 anos e meio. E no começo, quando a gente se conheceu, ele era da Umbanda, mas ele não sei se ele ainda era praticante naquela época. Eu sei que eu joguei uma skin assim, vem conhecer e tal. E hoje ele é dedicado, ele tá na tradição já tem um tempo. Que lindo. E até porque eu brincava com um amigo meu do TCS, falava, gente, não vou casar, não namorar com ninguém que é de fora não. Já pensou que do burocracia? Porque eu tentei, né? Teve uma época que eu era mais novinho, eu tentei. E, gente, não foi uma ou duas pessoas que viraram e falaram assim, nossa, mas você gasta muito tempo com isso. Você precisa gastar mais tempo comigo, então você tem que escolher. E sempre escolhi a religião. Não tô dizendo que isso é o certo, viu? Pelo amor de Deus. Hoje, com quase 30 anos, eu tô olhando para trás e tô vendo que tem muita coisa que eu queria sim ter vivido, muita doideira da faculdade, muita viagem, muita coisa que eu não fiz. Porque eu tava gastando um pouquinho do dinheiro que eu tinha com passagem de ônibus para ir para Brasília fazer meu treinamento. Mas não me arrependo, foi a minha escolha. Mas não tô dizendo que a galera tem que fazer isso, porque eu vejo hoje que eu também sinto uma falta de ter sido um pouco menos responsável, menos compromissado, menos, sabe? Mas desde que você falou lá atrás sobre o desenho, depois a revistinha, depois os grupos online, depois o encontro social pagão, depois falando sobre o rito da TCS, a gente vê de fato uma empolgação verdadeira, né? Enfim, uma paixão de fato. E aí é uma pergunta um pouco retórica, né? Mas de que de fato a bruxaria nos preenche de alguma forma, né? Você se sente preenchido. Total. Não só falar sobre isso, mas eu viver essas coisas também, né? Nos alimenta, nos nutre, né? Pode até dizer. Exatamente. Respondendo a pergunta da Stephanie, como que eu concilio tudo isso? É porque, no fim, não é que eu faço uma salada mística. É porque a Neila, ela também segue vários caminhos. E eu sempre vi, quando eu ia na casa dela em Brasília, porque logo que eu entrei em 2011, eu recebi a notícia. Ela falou, olha, eu posso até te dedicar, só que você precisa saber de uma coisa. Eu estou me mudando. Eu recebi a notícia que ela estava indo embora do Brasil. Então, assim, eu convivi presencialmente com a Neila, ali no comecinho, de 2011 até 2012, quando ela foi embora para o Canadá. E depois a gente se viu em 2013, presencialmente, porque na TCS o treinamento pode acontecer online, só 2 rituais especialmente que não podem, que é a sua entrada inicial, que é a dedicação, e a sua iniciação, que não tem como fazer uma iniciação e nenhuma dedicação online. Então, esses 2 ritos têm que ser presencial. E aí eu me iniciei em 2013 e ela veio do Canadá na época. E aí eu e mais uma galera se iniciou. E aí depois, em 2014, ela voltou pro Brasil, então foi nessas idas e vindas dela que a gente continuou mantendo contato presencial, mas assim, conversas online. A Neilian também é engenheira de redes, ela também é nerd, ela também é... Os tempos livres dela, ela tá lendo, ela tá vendo série de ficção científica, então a gente tinha muita coisa parecida, e a gente conversava muito online. Então assim, a sensação
da falta física não foi tão presente, porque ela estava por ali sempre, entendeu? E tinha o Ágatos, porque na tradição a gente funciona assim, com 2 pessoas te guiando, né? A sua dedicadora, né? Seu iniciador ou seu iniciador, seu dedicador, e um padrinho ou uma madrinha, né? Um modelo assim de 2 pessoas mais próximas, você treina com todo mundo, você faz ritual com todo mundo, mas tem 2 pessoas que oficialmente assumem a responsabilidade do seu treinamento. Então, assim, no momento do aperto, da noite escura, da choradeira, do dedo naquele lugar e gritaria, eu corria no Ágatos, depois marcava uma reunião com a Neile online, chorava com ela e deu certo. Mas, assim, foi desse jeito. Então, como que eu conciliei tudo isso? Eu, desde muito cedo, vi a Neile assim, segunda-feira eu tenho que fazer tal coisa, para tal caminho, terça-feira tal coisa, quarta-feira tal coisa. E assim, a semana inteira da Neile era cheia de coisa. E ela me ensinou um conceito muito, não sei se é ela que criou, ou ela leu em algum lugar, não sei. Mas que era o tal do witching hour. Você precisa ter um witching hour todo dia, que é a hora a sua hora da bruxa, né? A sua hora pessoal do dia para você fazer suas bruxarias. E ela falava assim, se você não conseguir fazer todo dia, o mínimo que você precisa ter é isso pelo menos uma vez por semana. Porque como que você vai fazer então? Porque bruxaria não é ler livro, não é ficar vendo vídeo, é você praticar, é você vivenciar. Então, desde muito cedo eu peguei de casa essa disciplina, né? Eu já tinha uma certa aptidão para gostar de vários caminhos, né? Eu nunca fui muito dogmático nesse ponto de tem que ser só uma coisa, a verdade, a luz me salvará, não. Sempre fui muito aberto. E aí, por já desde muito novinho ter estudado o paganismo antigo, eu acabei, porque como que funcionou? Minha monografia foi sobre Grécia, mas a minha iniciação científica foi estudando 3 anos sobre o final de Roma. Ali o período onde o paganismo e o cristianismo estavam na brigaiada doida já. Já tinha aristocracia cristã, mas a aristocracia pagã não largava o osso, e era assim, instituições políticas mesmo brigando para ver quem que ia dominar Roma. E nesse período, gente, ser pagão era você ser iniciado no culto de Ísis, semana seguinte você se inicia no culto de Cibele, depois você encontra o culto de Mitra, depois você vai para o Egito, aprende alguma coisa na escola iniciática neoplatônica, depois você vai na Grécia e descobre mais alguma coisa. E o paganismo naquela época era isso. Então, há 2000 e poucos anos atrás, a galera pagã fazia essas coisas. Não tinha isso de, você entrou na bruxaria tal, você nunca mais pode se iniciar em outro caminho. Muito pelo contrário, né? A própria alquimia medieval, que vai beber das fontes clássicas, ela cria a ideia de quanto mais conhecimento você conseguir sintetizar num ponto, é o que te ajuda a atingir sua grande obra. Que, resumindo um pouco da complexa mensagem da alquimia medieval, é isso, é você reunir o máximo de conhecimento possível para atingir a grande obra. É o grande feito que eles criavam a metáfora de transformar o chumbo em ouro, que de fato é a sua jornada espiritual. Então isso não é um conhecimento medieval, isso é um resgate que os ocultistas medievais, que os magistas, que os frades, os cristãos que praticavam magia daquela época, resgataram do conhecimento clássico, através dos árabes e tudo mais. Então, assim, ser pagão, para mim, eu acho que eu sigo a escola antiga. Não sigo essa escola moderna que te proíbe de ser iniciado em outros caminhos. Então, isso para mim sempre foi muito tranquilo, né? E dizendo, né, nesse ponto também, só para reforçar, que não é uma misturaiada no meu altar da TCS, não tá lá as imagens vanem, as coisas vanem, não. Eu moro sozinho desde os 16, então assim, não aprendi a morar com gente depois, sempre preferi morar sozinho. Eu tenho meu cantinho da casa, uma para cada coisa. Então assim, é bem isso. Segunda-feira é coisa da Wicca, coisa da TCS, coisa da bruxaria moderna, né? Terça-feira é coisa da bruxaria tradicional, quarta-feira é coisa da Vânia, e por aí vai. Eu já tenho um outro link que eu tô desde o início da nossa conversa para perguntar. Eu anotei bem no topinho aqui da página e ainda não chegou a hora de eu te perguntar o que eu quero perguntar, mas eu acho que um bom momento para fazer a quebra é trazer a citação que a gente sempre pede para todo convidado trazer. E aí você simplesmente lê a sua citação e aí depois você explica o porquê que você escolheu essa. Tá. Então, eu tava com uma citação na cabeça, porque assim, eu já vi de uns participantes que trouxeram uma coisa um pouco mais curta, só que eu queria muito ler o poema que eu escolhi, que eram, na verdade, 2. Fica à vontade. E aí eu tinha... O que foi que eu escolhi esse segundo? Meu namorado descobriu um áudio da trisavó dele,
e ele estava ouvindo uma fita gravada de 1970, a atriz-avó dele morreu com 100 e poucos anos, e ela citou esse poema. E eu chorei horrores aqui, tipo 1h30 antes da gente começar a conversar. E falou tanto com tudo que eu tô vivendo agora, no meu processo iniciático, porque eu acabei de terminar uma etapa muito importante para mim, tô indo para outra. E aí parece que foi aquela hora que a gente mandou mensagem ali por volta das 6h30, 7h, eu tava ouvindo. E, menina, eu tava chorando horrores. O trem fez sentido para mim. E aí eu vou ler aqui esse poeminha. Aí eu joguei na internet para ver, né, se era da autoria dela ou não, e eu descobri que é um poema de 1870, que foi escrito pelo Olavo Bilac, né, que é o fundador da Academia Brasileira de Letras. E o nome do poema é O Pássaro Cativo. Então, vamos começar. Armas num galho de árvore o alçapão, e em breve uma avezinha descuidada, batendo as asas, cai na escuridão. Dá-lhes então, por esplêndida morada, gaiola dourada. Dá-lhes alpiste e água fresca, e ovos e tudo. Por que é que, tendo tudo, há de ficar o passarinho mudo, arrepiado e triste sem cantar? É que, criança, os pássaros não falam, só gorjeando a sua dor exalam, sem que os homens os possam entender. Se os pássaros falassem, talvez os teus ouvidos escutassem este cativo pássaro dizer: não quero teu alpiste, gosto mais do alimento que procuro. Na mata livre em que voar me viste, tenho água fresca num recanto escuro. Da selva em que nasci, da mata entre os verdoreios, tenho frutos e flores sem precisar de ti. Não quero a tua esplêndida gaiola, pois nenhuma riqueza me consola de haver perdido aquilo que perdi. Prefiro o ninho humilde, construído, de folhas secas, plácido, escondido. Soltam-me ao vento e ao sol. Com que direito à escravidão me obrigas? Quero saudar as pombas do arrebol. Quero, ao cair da tarde, entoar minhas tristíssimas cantigas. Por que me prendes? Solta-me, covarde. Deus me deu por gaiola a imensidade. Não me roubes a minha liberdade. Quero voar, voar. Estas coisas o pássaro diria, se pudesse falar. E a tua alma, criança, tremeria, vendo tanta aflição, e a tua mão tremendo lhe abriria a porta da prisão. E eu chorei umas meia hora depois de ouvir isso. Agora eu tô me segurando aqui, que a voz deu aquela embargada, mas, gente, isso falou tanto comigo, parece que foi uma mensagem assim. É porque eu tô terminando uma etapa do meu processo iniciático num dos caminhos e eu tô muito feliz, mas ao mesmo tempo, sabe aquela sensação de respirar? E tudo que a gente está vivendo no Brasil, tudo que a gente, sabe, tem de melhor nesse país e tá acontecendo tudo isso de ruim. Eu perdi meu avô para essa pandemia, para a doença, então assim, foi um período muito difícil para mim, mas acabou, e a sensação de poder respirar, de poder bater as asas, de poder me devolve minha liberdade, sabe? Essa coisa meio pagã, assim, me joga no meio do mato que não preciso do seu luxo, da sua gaiola, igual fala no poema, né? Me deixa lá que eu tô feliz. Então foi isso, foi uma sensação de respiro, assim, de vamos que vamos. Porque o paganismo é isso, né? A bruxaria é isso, é a noite escura da alma o tempo inteiro, 24 horas, 7 dias por semana, mas tem esses momentos da recompensa que para mim não tem preço, que é a hora que você fala, puta que pariu, isso aqui é o que eu sou, não seria eu se fosse qualquer outro lugar. Então por isso que eu escolhi essa citação, e obrigado por terem dado o espaço para poder compartilhar com vocês, que na hora eu tava chorando, abracei meu namorado, nem consegui explicar para ele, tava até vendo eu falar aqui, agora eu acho que ele entendeu por que eu tava daquele jeito. Te ouvindo falar, ler esse poema e falar agora sobre a bruxaria, né? Eu lembrei do que você estava contando lá no início do desenho que você viu, eram as flechas de Pan, né? A flauta. A flauta, isso. E aí eu fiquei pensando naquele menininho com menos de 10 anos, tendo um vislumbre de uma divindade, e agora esse homem, né, com quase 30, com essa vivência toda da bruxaria, assim. E aí eu fiquei pensando, porque eu sei também, né, que você tem um culto a Pan, né?
E aí, essa sua leitura me remeteu novamente ao Deus, e eu fiquei pensando assim, como que foi que Pan foi aparecendo, então, nesse caminho para chegar hoje, né? Já que ele esteve ali presente por menos de 10 anos e está presente até hoje. Uau, é verdade, né? Eu não falei dele. Acho que foi um cutucão que ele deu aí, pô, falou de mim. Mas porque foi Pan, gente. Foi Pan que me fez esse rolê todo aí. Eu não vejo nenhum outro Deus que teve uma participação tão visceral, intensa e real, assim, na minha vida. Porque lembra que eu comentei que eu não ouvia o outro Deus lá que eu rezava pra ele? Falar o nome de Pan, eu já me arrepio. Falar qualquer coisa que me remeta a ele, nem precisa ser o nome dele, mas assim, qualquer sensação, qualquer lembrança, qualquer coisa, qualquer música, parece que me preenche de um jeito que tem uma historinha que a galera conta que o Sócrates era devoto de Pan. E o Sócrates tinha episódios de crise de pânico, né? E as pessoas falavam, mas você precisa se tratar e tal. Ele fala, não, isso não é uma doença. Isso é o Deus se manifestando. É eu tendo a bênção e o prazer de estar na presença dele. Então, assim, os gregos já tinham noção que a síndrome do pânico existia, só que naquele momento Sócrates entendia que era um momento de transe, era um momento que o Deus estava presente nele. É muito parecido com Dionísio, também com as Mênades, né? Então, quando fala de Pan, para mim, perde um pouco essa camada racional. Aí dá vontade de chorar, dá vontade de rir, dá vontade de beber, dá vontade de viajar, sair correndo, tudo ao mesmo tempo. Porque, para mim, ele é isso na minha vida. Ele estar aqui vivo, vivendo a bruxaria hoje, é uma forma de, como sacerdote dele em treinamento, que também é uma das etapas que terminou agora, é o que eu sinto que eu ofereço para ele. É tudo isso que eu vivi, toda a parte boa, ruim, o choro, a risada, as doideiras, as cobras se engolindo no meio pagão, as coisas boas, a chegada no TCS, tudo isso que eu vivi até agora é o que eu tive para oferecer para ele. É o que eu tive de resultado prático para oferecer para ele, porque foi ele que me tirou de uma infância muito dolorida, que assim, minha vida teve algumas camadas assim um pouco doídas demais, de ver meus pais com dificuldade financeira ao ponto da gente ter algumas dificuldades até para comer, né? E eu ser o primeiro cara da família que conseguiu entrar na faculdade, aquele cenário básico que a gente conhece muito, sabe, do interior do Brasil, que se não fosse a universidade pública também, porque foi graças à bolsa da universidade pública, à casa da universidade pública, à bolsa de alimentação da universidade pública. Então, assim, foi um período difícil pra caralho, mas ao mesmo tempo foi o período que eu tava mais presente na bruxaria, que eu tava assim, me jogando de cabeça e olhando pra trás, hoje, eu acho que a gente tem uns momentos de queda, né? A gente tem um momento que a noite escura da alma bate forte, que você só quer sentar e chorar. Mas eu fico olhando para trás e falo, puta que pariu, como é que eu passei por aquilo e não quebrei, né? Parece que eu fui ficando mais forte. A sensação que eu olho hoje olhando para trás é que eu não tinha dimensão da onde todas aquelas experiências iam me trazer hoje. Porque se alguém virasse e falasse, então se eu te pegasse com 18 anos, te desse, sei lá, 10 milhões de reais só pra você viver a vida de boas, tal, você ia querer? Não sei se eu cresceria da mesma maneira que eu cresci, né? Então, volta para aquele ponto, é uma coisa muito visceral falar de Pan, porque ele me define em tantos pontos, em tantos níveis, em tantas experiências, em tantas dores e alegrias e risos e perdas e conquistas que não quero aqui fazer o movimento de híbrido, de dizer, eu sou Pan encarnado, não é isso, mas é como se eu sentisse ele vivendo tudo isso comigo. E aquela coisa bem devotazinha, católico mesmo. Se precisar ficar 24 horas rezando um ritual para ele, vou rezar feliz. Que hora que vai acabar isso, porque eu tenho que ir para uma festa. Eu ouvia isso muito quando eu era novinho. Que eu dediquei com 18 e tinha outros dedicados mais ou menos na minha faixa de idade, na tradição. Então, assim, eu tava lá, né, vivendo com aquela quantia limitada de grana, indo de Goiânia para Brasília. Aí eu chegava no ritual, tinha que ouvir molequinho falar, que hora que isso vai acabar, porque eu tenho uma festa para ir, eu tenho um aniversário para ir, eu tenho namorado, ficante e tal, pra encontrar. Velho, aquilo me deixava puto. Eu falo disso até hoje. Eu falo disso porque hoje eu sou dedicador. Então, assim, o mínimo que eu peço da galera que eu treino, não abrir as porteiras,
dedico poucas pessoas, mas assim, eu peço o mínimo de compromisso. Assim, você precisa, né, tratar com respeito aquilo que eu amo e trato com respeito também, que é o meu sacerdócio, é a bruxaria, é a nossa tradição. Então, se você quer entrar aqui, o mínimo de coisa que você precisa ter é compromisso. Então, assim, eu sou muito exigente. Eu sou muito aquele professor chato que cobra as coisas. É tal data, o prazo que eu dei, aquele exemplo, eu sou muito daquele jeito. E não é uma coisa que Pan tem, né? Pan é muito de boas e tal. E ele falou, velho, não precisa preocupar com consagração, com sacerdócio, com nada. Eu tô aqui, você tá aqui, a gente tá vivo, tá bem. E sempre foi eu que quis oferecer isso para ele, né? Então eu vejo que hoje, no final, ele me pede, ele já me cobra algumas coisas, mas grande parte do processo ele estava só me acolhendo. Eu que quis oferecer mais, sabe? E eu acho que eu faria tudo de novo. Eu vou agora, Alex, fazer uma pincelada em várias coisas que eu fui anotando ao longo da conversa. E eu não sei se é de você, se é do momento, se é do encontro que houve entre a gente, mas você vai conversando e eu tô viajando de uma maneira sem igual, assim. Tem muitas coisas que vêm na minha cabeça, eu acho que talvez pela identificação também das nossas trajetórias, enfim. E aí eu vou pincelar algumas coisinhas que ao longo dessa conversa me vieram à cabeça. Vou começar pelo mais recente, que foi a própria citação. Você foi a primeira pessoa que trouxe uma citação que não era de um livro de bruxaria, que era uma poesia, né? Que não era de uma escrita própria ou específica sobre bruxaria. E isso me fez lembrar de uma coisa que você falou lá no comecinho da entrevista, sobre o filme também, da Flauta de Pan, que você comentou, eu era uma criança, não era uma grande revelação, era só um filme, enfim. Mas a bruxaria e a magia, ela está no filme, ela está na poesia, ou ela está lá no Pé na Terra que você comentou, da sua cidade, de Rio Verde. E eu acho que um momento tão profundo da nossa trajetória mágica é quando a gente percebe que a bruxaria, ela está nessas coisas, nessas experiências do mundo, reais, né? Ela não está, como você também comentou em algum momento, enfim, em algum um altar, uma pedra X, ou enfim, algo bonito que eu vou mostrar no TikTok. Às vezes ela tá nessas experiências reais, né? Que a gente vai percebendo pinceladas de magia, de bruxaria. Isso foi muito legal ouvir você falar esse poema, um poema que fala sobre um pássaro, que fala sobre liberdade e que diz tanto sobre bruxaria como diz para você também, né? E aí um outro pensamento também que você me trouxe ao longo da conversa que eu acho que é importante, você falou sobre aquilo que nos une, né, o movimento. Falamos aqui sobre a autoridade espiritual, sobre criar uma comunidade saudável, sadia, enfim. E é muito importante também a gente ver esse movimento de conscientização política sobre bruxaria. E eu vi que em muitas lives que você fez recentemente, em algumas delas, acho que 2 tiveram essa temática de trazer um olhar mais político mesmo, ou social para a bruxaria, né? Fazer essa ligação entre bruxaria e política, um movimento que não é novo, mas que recentemente eu tenho visto mais pulsar na internet, principalmente pelo momento político e histórico que estamos vivendo, né? Então é muito legal ver dentro da bruxaria esses debates vindo à tona, né? De autoridade, de abuso, de identidade, muitos grupos voltando para desvendar a bruxaria brasileira, os ritos locais. Então esse é um outro pensamento que ao longo da conversa eu achei bem interessante também. E aí eu vou trazer mais para sua posição enquanto professor. Você já passou aquele menino que buscava os grupos da internet. Hoje, como a Stephanie falou, você é um homem de quase 30 que está na internet agora compartilhando esse conhecimento. E lá no começo eu também falei que nada muda. Se a gente entra no Facebook hoje, eu tenho até gastura de entrar no Facebook, em grupos de Facebook, que é um volume enorme de mensagem de todos os lados, ou grupos no WhatsApp, então, de bruxaria. Muita gente jovem, pequena, criança, enfim. Ou pessoas adultas também, buscando coisas às vezes equivocadas, ou buscando fins e não meios, buscando alcançar coisas e não conhecimento. Você, hoje, como encara a posição não de um sacerdote somente, mas de um professor? Tanto professor de história, quanto o professor que você é hoje no seu caminho mágico também, né? A função de compartilhar esse conhecimento, como que você encara isso, como que você carrega essa responsabilidade, como que é a troca com as pessoas que chegam até você, e o que você acha que é imprescindível que você passe para os seus alunos, e que as pessoas que nos ouvem também
tenham em mente, né? Eu acredito, eu suponho que as pessoas que acabam ouvindo nosso podcast, em grande parte, sejam pessoas que estão ali buscando conhecer a bruxaria, né? E o que é importante dizer? Beleza. Então, eu acho que o principal, a gente falou naquela hora, o que não se permitir acontecer com você, né? Cuidado com os abusos, cuidado com as tentativas de assédio, porque isso ainda acontece, infelizmente. Procurem a autoridade civil mais próxima, denunciem mesmo, façam um boletim de ocorrência. Não aceitem que esse tipo de coisa tirem vocês do foco que é a sua espiritualidade, que não depende de ninguém. Porém, eu imagino que qualquer caminho pagão seja muito difícil você sentir a maioria disso que eu disse sem fazer parte de um grupo. Eu sou porque nós somos. Lembrei desse ditado africano, que é o motivo de ser do paganismo das pessoas lá da antiguidade, né? Voltando agora um pouco para a parte do professor de história, não existia muito a ideia na verdade, quase não existia a ideia de individualidade, de indivíduo. Você fazia um esforço intelectual, um esforço tecnológico para desenvolver uma técnica, uma tecnologia, um conhecimento em prol de alguma coisa, que não era o seu ego. Era talvez a sobrevivência da sua aldeia, da sua cidade, da civilização que você fazia parte. Os próprios sacerdotes desenvolveram ritos, a gente tem esse conhecimento preservado assim, de uma maneira milenar, profundamente tradicional e bonita de ver, no conhecimento africano, especialmente Yorubá, com o Ifá, com os ritos tradicionais. Tem rito para você ganhar mais prosperidade, tirar uma doença, que parece muito o conhecimento base ali que vai influenciar a bruxaria europeia, que é o conhecimento indígena, xamânico dos povos ali daquela região. Não vou debater aqui a problemática desses termos, indígena, xamanismo, mas estou usando mais no conceito que eu acho que a Stephanie vai me entender, que é o aspecto sociológico de análise. Então, como a gente é cientista da humanidade, fica mais fácil para a gente usar esses termos didáticos. Então, sim, eu sei toda a problemática que tem por trás desses termos, mas estou usando eles aqui para uma questão mais didática. E sim, tinham conhecimentos indígenas originários na Europa, do mesmo jeito na África, do mesmo jeito na Ásia, do mesmo jeito nesse continente que foi chamado de América depois da colonização. Então, isso forma muito dessa base que a gente vai entender como esse resgate do paganismo, resgate da bruxaria. E percebe que eu falo muito das duas coisas, né? Porque eu não me entendo só como um bruxo, eu me entendo como um bruxo e pagão. Porque eu acho que se definir como pagão hoje não é buscar uma suposta espiritualidade, uma coisa meio hippie, baseada na terra, beleza. É buscar um outro senso, um coletivo de significados e significâncias que não são os capitalistas eurocêntricos que vieram ali da Idade Moderna e que influenciaram o mundo a criar as revoluções tecnológicas que estupraram a natureza e o planeta como estão fazendo até hoje. Eu vejo que para nós pagãos, esses pontos não coadunam. Não dá para você ser só bruxo. Porque a bruxaria, ela hoje é um movimento de resgate. Não tem como você vir dizer que tem uma tradição do século XIV, que passou tudo da avó para chegar. Não vem com esse papo não, que aqui a gente está trabalhando conhecimento científico também. Isso aí é tudo resgate, é reconstrução. A bruxaria, tanto tradicional quanto moderna, é século XIX para frente. Assim, a gente não tem como afirmar que vem antes, porque não tem vestígios históricos, arqueológicos, que é o que embasa o método científico das ciências humanas para dizer o que é, o que não é histórico. Então, assim, as bruxarias são resgates, são reconstruções, são reconhecimentos de conhecimentos que estavam pairando ali no folclore, nas práticas originárias daqueles povos, que foram se misturando, sim, com práticas da religião que predominou, mas que também tem uma carga que, se você for buscar a raiz, é muito mais antiga, e não é o Alex que está inventando isso. Carlo Ginzburg fez um trabalho maravilhoso durante mais de 40 anos da vida dele, pesquisando bruxaria na Ibéria, que depois se expande para a Europa, demonstrando como que a maioria das coisas que os inquisidores foram encontrando, aquele movimento que foi da origem à Inquisição, eram, na verdade, práticas pagãs que se mesclaram a alguma coisa do cristianismo, mas em grande parte
né, mantiveram a sua forma de como que você lida com a terra para ter mais prosperidade, para sua plantação dar certo, para você afastar uma doença, para você ter barriga cheia no final do dia, né, para cair chuva na hora que precisa cair para sua plantação prosperar. Então, isso, a bruxaria como a gente entende ela hoje, seja a vertente que for, ela é um resgate desses conhecimentos. E não dá para a gente acreditar que esses conhecimentos vão continuar sendo funcionais no mundo onde não tem árvore, onde não tem planta, por exemplo. Onde, para que se você for beber água, você vai precisar, sei lá, apagar o olho da cara. Que é o que está acontecendo hoje. A gente está no meio da maior crise que uma espécie que se tornou predominante causou um desequilíbrio ecológico a nível planetário. Isso também é a ciência que está dizendo. Então, eu acredito muito. Inclusive, uma das linhas que eu pesquisei paralelo na minha graduação foi história ambiental, que é uma história que resgata as práticas humanas nas relações com o meio ambiente e como que essas práticas foram se moldando ao longo do tempo. E é exatamente no advento das religiões abraâmicas, né, especialmente aqui no Ocidente, com o cristianismo, que isso vira uma coisa predatória. Então, eu acredito sim que é um posicionamento político e que é isso uma das coisas que eu mais gosto de frisar quando a gente ensina bruxaria, seja online, seja publicamente, ou nos nossos caminhos, né, nas nossas coisas internas, que você ser bruxo e ser pagão é você não só ir contra essa estrutura, mas fazer alguma coisa para recuperar. Né? Cuidar do seu bem-estar, cuidar da sua saúde, cuidar da sua alimentação, repensar a sua alimentação, né? É uma coisa muito importante hoje em dia, já uma bandeira revolucionária. Tem um livro muito legal, que é Bruxaria Apocalíptica, que eu já vi vocês citando aqui, né? Ele traz todo esse debate, então vamos lá ler ele depois, que tem muita informação disso que eu estou falando. Mas quando você está ensinando, o que eu acho mais importante é você saber que não é o seu iniciador, a sua iniciadora que define o resultado da sua prática, e também não são os deuses que estão aqui para ser sua babá, ou os seus... como é que fala? Cuidadores de plantão, né? Para você ir lá e usar eles de objeto. Eu quero amor, agora eu vou fazer um rito com Afrodite. Quero dinheiro, vou lá, chamo Oxum, Ganesha. E soube que Ganesha dá dinheiro. Aí o Ocidente inteiro populariza Ganesha. Todo mundo tem uma imagem do elefante lá, que eu acho lindo. Tem que ter mesmo, acho que ele tá amando isso. Mas porque a gente pegou nesse ponto superficial. E é não ficar aqui. Eu acho que o grande segredo, o problema não é o TikTok, não é o altar bonito, não é o Instagram, não é o Facebook, não é nada disso. É você achar que isso é a bruxaria. Não é. Sinto dizer para quem está ouvindo, acreditando que era, porque não é. Isso é a porta, que o Matheus comentou mais cedo. É muito lindo você começar do jeito que for. Pode ser dolorido começar de outro jeito também. Né? Tem gente que começa achando que tal pessoa vai fazer tal coisa e vai acabar rolando uma situação de abuso. Mas não abra mão da sua busca espiritual por conta de outras pessoas. E nem por conta das suas próprias viagens na maionese. Né? Porque às vezes a gente compra muito ticket da Hellmann's Airlines achando que a gente vai arrasar. E aí, na hora de gastar esses tickets, a gente fica aí passando vergonha. Não só publicamente, mas especialmente conosco. Né? Você desonra a si mesmo quando você quer passar um conhecimento que você não tem. Como que você quer ser professor, quer ser um vendedor de curso de bruxaria, que a Stephanie citou ali mais cedo, que a gente sabe que às vezes chega até os 4 dígitos, e, na verdade, você nunca viveu nada de bruxaria. Assim, você postou fotos bonitas e a galera viu você no Instagram. Então é ter essa malícia, né? É ter essa malícia de que não é o tanto de grana que você gasta no seu altar que vai te fazer mais ou menos bruxo. Sem altar, você é bruxo do mesmo jeito, você não precisa de instrumento. Você consegue, com R$20 ou menos, montar um altar completo. Com uma pedra, um pedaço de uma madeira de uma árvore que você tem contato, uma faca ali da sua cozinha. Começa assim, eu comecei desse jeito. Os meus primeiros altares eram assim, com coisa que eu catava do quintal. Porque eu não tinha grana, e eu ia pedir para uma mãe testemunha de Jeová dinheiro para comprar coisa de bruxaria. Então, o primeiro livro de bruxaria que eu comprei foi quando eu comecei a trabalhar com 15 anos. Depois comecei a rolou a pirataria online, né? Li muito livro pirata sim, né? Porque às vezes a gente vai lidando e brincando com as ferramentas que a gente tem na hora. E às vezes é isso. Então, hoje a minha postura de professor é muito mais essa, é de empoderar e emancipar a pessoa para entender que ela não precisa de mim e nem dos deuses. Porque os deuses não estão hierarquicamente, pelo menos aí é já a visão do Alex, pelo amor de Deus, não vamos dizer que isso é nenhuma, até porque isso é um ponto interessante da TCS, todo mundo tem visão diferente.
sobre Deus. Por exemplo, eu sou wicano, sou um sacerdote de uma tradição wicana, eu não acredito que todas as deusas do mundo são a mesma deusa, que todos os deuses do mundo são o mesmo Deus. Isso não funciona para mim. Então isso é uma coisa que e tem pessoas na minha tradição que funcionam assim, tá lindo. A gente se respeita, é irmão de tradição, em perfeito amor e perfeita confiança, e a gente discorda um do outro. Tá lindo do mesmo jeito. Então é isso, é entender que mesmo num treinamento em grupo, você viver a bruxaria e se tornar uma bruxa, né? E aí tem outro debate, a bruxa nasce ou ela se faz, né? Aquela coisa toda, né? Também não é nosso tema agora. Mas para você reconhecer-se bruxa no meio desse processo, é entender que não é o seu altar, não é o seu iniciador, não são os deuses, é aquilo que você está disposto a sacrificar. Porque se eu acho que tem uma palavra que define muito bruxaria, é a sua capacidade de sacrificar a si mesmo para permitir que essa transformação, que essa sua chama interior se manifeste. Eu acho que é isso. Falei demais. Como sempre. Foi perfeito, na verdade. Eu sigo anotando. Mas sabe uma coisa que tá na minha cabeça? Porque eu deixei passar, que você falou lá atrás também, e que eu acho que agora que a gente já deu uma boa passeada por você, me veio à mente. E a sua mãe? Já tá passaram-se linda, muitos menina. anos. Tá linda, continua testemunha de Jeová, mas tem um filho gay, uma filha lésbica. Então, assim, teve que se desconstruir de alguma forma. Tá bem, tá. A gente não mora junto há pouco mais de 10 anos. Então, não tem muito que ela possa dizer sobre o que eu posso ou não fazer na minha casa. Mas continua não aceitando a bruxaria. Se ela vai lá, ela vira a carinha assim pro meu quartinho que tem os altares e tal, finge que não tá. Ai, mas não fala dessas coisas sua perto de mim não, porque eu tenho medo. Mas tá lá, tá tudo bem entre a gente hoje. Perfeito. Um dia após o outro, né? Stephanie, você gostaria de fazer uma pergunta ou eu posso ir para a nossa última pergunta? Pode para a última pergunta. Então, perfeito. Você disse que já ouviu todos os episódios do nosso podcast, então não vai ser uma grande surpresa qual é a última pergunta. Não sei se você pensou nela também. Já vou, antes de chegar nessa pergunta, dizer que fica aberto o convite para outros episódios, porque, de fato, tenho muitos outros trabalhos seus que eu gostaria de conversar. A sua experiência nas suas outras tradições, seu trabalho mágico com tarot também. Então, obviamente, nos encontraremos novamente. Mas por hora, hoje, para encerrar, a pergunta que eu sempre faço para todo mundo, e aí você interpreta a pergunta como você quiser e responda como você sentir. O que é a voz da deusa para você? Uau! Pior que eu não lembrava. Agora eu lembrei, não lembrava. Foi tão empolgante aqui a conversa. Mas... Então, gente, o que é a voz da deusa para mim? A voz da deusa foi uma coisa que eu precisei descobrir ao longo do caminho, porque eu não cheguei pela voz da deusa, eu cheguei pela voz do Deus na bruxaria. Então, a voz da deusa foi um chamado e uma descoberta, mas muito mais uma descoberta e um processo de cura muito profundo, intenso e prolongado, que eu acho que vai levar muitos anos ainda, com várias questões do feminino. Então, você já viu, até minha mãe já apareceu algumas vezes sendo citada aqui, né? Então, assim, teve muita coisa relacionada ao feminino. E nem todas tão boas, né, na minha vida. E eu acho que isso acabou gerando, não um bloqueio, mas um receio. De achar que as deusas iam ser muito severas comigo e tudo mais. E eu lembro de uma situação que eu estava num rito para a Sete, para Isis. Eu não gosto muito de chamar pelos nomes gregos, porque eu sou da ortodoxia kemética, a gente só usa os egípcios. Então, a Sete é o nome de Isis original. Que a gente estava num rito de Sbá para ela, era um rito de cura de coisas relacionadas à mãe. Eita, menina, eu sei que eu voltei da meditação, eu achei que ia ser um rito tranquilo, foi um rito rápido, e quando eu voltei dessa meditação, eu tinha só 2 homens nesse rito, eram 8 meninas e 2 homens, e eu era um deles. E eu voltei desse rito chorando horrores, copiosamente. Eu não sabia fazer nada, só chorar depois da meditação. E todas as sacerdotisas todas as meninas que estavam lá, tanto dedicadas, todas as mulheres sacerdotisas iniciadas, elas vieram me abraçar. Aquilo para mim é a voz da deusa.
aquilo foi assim, a primeira vez que eu pude me despir completamente e ver que não só a face desafiadora e iniciadora que estava ali por mim, mas a face mãe também existia, né? E eu tive um outro episódio há pouco tempo, né, onde eu consultei Ifá, que é o método oracular tradicional do povo Yorubá, além do Eridilogum, que é os búzios. E nessa consulta foi-me dito que tinha uma divindade que não arredava o pé, que o momento que ela ouviu meu choro quando eu vim nesse mundo, ela me abraçou. E é uma deusa muito conhecida aqui para nós brasileiros, né, que é o Xum. Quando eu recebi essa mensagem, eu chorei muito, 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 muito lá na hora do oráculo, porque ela falou assim, a mensagem dizia que quando ela ouviu o meu choro, ela decidiu cuidar de mim como a mãe cuidaria. E de novo aquela mensagem. Então foi uma coisa com a deusa mesmo. E eu vejo muito isso acontecendo das pessoas com o Deus, né? Porque todo mundo vem com essa carga pesada do Deus cristão e tudo mais, mas eu não tive isso com as figuras masculinas, eu tive isso com as deusas mesmo, e com a deusa no geral. Então, ouvir a voz da deusa para mim é uma experiência como essas que eu consegui descrever. Não foi um chamado, não foi lendo As Brumas de Avalon, porque eu também li, mas a parte do livro mais linda para mim é aquela hora que a Morgana olha para a floresta. Gente, é um livro que tem quase 30 anos, então não é spoiler mais, pelo amor de Deus. Ela olha para a floresta e sai a pessoa, né, eu não vou dizer o nome dele, mas sai e ela vê o Deus. Ela vê ele com chifres, ela vê assim a figura masculina divina ali materializada. Então, aquela foi a parte que mais me deixou doidinho. Então isso para mim é a voz da deusa hoje, é continuar redescobrindo ela todos os momentos e ver que assim como Deus, em todas essas minhas experiências, ela também estava por ali. E ela estava por ali também, me levando para a bruxaria. Que aí eu entrei numa tradição que é da Dona Hecate, né? Então estamos até hoje descobrindo os rolês que eu tenho com ela. Perfeito. Todo episódio, acho que cada pessoa que vem aqui soma alguma coisa. Essa frase para mim é de praxe. Todo final de episódio eu digo isso, porque de fato toda pessoa que chega aqui, ela chega para somar. E eu acho que eu me identifiquei tanto em tantas coisas que você falou, e é muito louco, porque você falou muito ao longo da chamada sobre Noite Escura da Alma, que é um momento muito presente em mim desde o final do ano passado, de meados de setembro, outubro, enfim, que é a busca por esse sentimento de volta para casa, ou essa busca de qual é o meu lugar, algo que você citou também em alguma das suas falas, essa tentativa de se reencontrar consigo mesmo, com alguma coisa que em algum momento se desconectou, enfim, eu tô nesse processo já tem um bom tempo de tentar voltar para o eixo, enfim, que é um processo, né? A Noite Escura da Alma, ela acontece várias vezes ao longo da nossa trajetória, mas eu tenho vivido isso muito e que afeta, querendo ou não, a nossa, ao menos, rotina mágica. Não a presença ou o culto ou o desejo ou a paixão, mas a rotina, o cotidiano, enfim, a presença da magia não, mas enfim, a minha ligação com o espiritual tem sido muito enfraquecida nos últimos tempos, né? E aí, cada episódio eu sinto uma soma nesse sentido de voltar para onde eu estava ou de ir para onde eu devo ir. E a sua fala hoje foi muito forte nesse ponto de reconexão. Então, vou começar o meu agradecimento compartilhando esse momento que eu tenho vivido e que a sua fala soma muito para não reafirmar, mas para me lembrar, né, memórias que eu já tinha, enfim. Então, muito obrigado por estar aqui hoje, mais 1h30 de conversa, compartilhar sua história, compartilhar suas memórias, seus sentimentos, suas fraquezas, suas paixões, né, seus erros e acertos, falar da sua família, falar do seu relacionamento, falar da sua família espiritual. Comentei, não sei se foi no episódio da Marcela ou no da Petrúcia, mas que é um ato de coragem. Foi no da Lua. No da Lua eu falei que fazer o que ela faz, que é estar tão presente nas redes sociais, ensinando, e você enquanto professor também, é um ato de coragem se dispor a compartilhar conhecimento. Então, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Eu vou passar agora para a Stephanie fazer o agradecimento dela também. Depois você fica super à vontade para
agradecer aqueles, ou para dizer o que você quiser dizer e comentar para as pessoas como elas podem te encontrar também, online, ou encontrar TCS, qual o melhor caminho, qual a melhor forma, tá bom? Então, muito prazer, comentei lá no começo da chamada que a gente ia se conhecer, então já tô devoto, já tô É recíproco, me apaixonado. chamem Então, mais vezes, porque foi muito gostoso conversar com vocês. muito obrigado. Stephanie? Alex, primeiro, adorei te conhecer. E sabe o que o Matheus falando agora sobre isso, né? Cada pessoa que vem aqui, ela desperta um pedacinho que parece que estava adormecido, uma parte de uma conexão que estava silenciada por algum motivo. Assim, no meu caso, é muito por pesquisar bruxaria na academia. E aí a bruxaria vai tomando um lugar muito acadêmico, né? Mas você sabe que, assim, em todas essas pessoas que a gente tem recebido dessa segunda, vou chamar de uma segunda fase do podcast, né? Porque a gente fez episódios temáticos durante um tempinho, depois a gente parou um pouco e a gente voltou agora muito com essa pegada de querer saber a trajetória das pessoas, né? Uhum. E eu acho que a gente teve muitas mulheres aqui e muitas vozes da deusa, e eu acho que você veio trazer a voz do Deus, sabe? E me toca profundamente, porque a minha trajetória, ela é um tanto assim, né, do Deus me chamando para bruxaria. Então eu fiquei muito comovida e eu acho que é isso. A voz da Deus é muito importante, mas foi muito gostoso ouvir a voz do Deus hoje, muito. Foi perfeito, de verdade. Muito obrigada por ter separado tempo para vir conversar com a gente, de verdade. Ah, gente, que isso. Não vou chorar, não. Eu sou meio assim, eu sou meio chorão, sou meio emocionado. Menino, já chorei horrores aqui, já. Eu Já me fiquei, seguro, sabe, eu me seguro. né? Mas muito obrigado, gente. Sério, foi muito gostoso. Eu acho que foi pela Lua ou pela Petrúcia que eu vi a divulgação do perfil de vocês. Acho que foi na Lua. Que eu comento muita coisa dela, a gente se segue, a gente fala, faz coisa muito junto. E aí quando eu ouvi o podcast, eu falei, gente, que linda, é isso que a gente precisa, mais gente falando disso. E naquele grupinho meu lá de amigos que chamava Círculo Pagão, a gente até inventou de um dia, vamos fazer um podcast assim e tal, mas nunca foi pra frente. Isso foi uma ideia que ficou lá atrás, e quando eu vi vocês fazendo, eu falei, gente, que foda. E vamos chamar todo mundo para um episódio coletivo. Vamos marcar? Nossa, pode rolar? Eu proponho. Vai ser uma bagunça, história. mas vai ser tão bom. Mas então, aí eu vejo assim. Então, a Stephanie tendo falado do jeito que ela falou, eu me senti muito emocionado, porque foi uma coisa que eu disse quando eu entrei na bruxaria. Eu falei pro Agatha. Falei, mas por que assim? Eu sinto tantas as pessoas falando da Deus, e por que a gente não fala do Deus também? Né? E foi um questionamento que eu tive. Agora eu ouvi alguém falando que ouviu a voz de Deus através de mim. É só uma coisa que me honra muito, muito, muito. E estamos aí para isso. Não quis iniciar, então agora é trabalhar e conversar com o povo e fazer mais divulgações de um caminho que eu acho que vale a pena, né? Não estaria nele se eu achasse que não valesse. Acho que vale a pena, acho que é uma coisa que machuca sim, porque nenhum caminho espiritual, independente de qualquer vertente que seja, monoteísta, politeísta, duoteísta, qualquer coisa que for, não vai ser fácil quando você se devota de verdade, porque a espiritualidade ela tá aqui para te melhorar de alguma forma, para te distorcer e mostrar o que está escondido aí nessa essência, que às vezes nem a gente sabe o que tem, né? Então, eu só me sinto muito grato de poder estar aqui conversando com vocês, foi maravilhoso. Meus rolês de pandemia estão sendo esses, videochamada com os amigos, né, e tal. E eu espero que não só a formalidade do podcast, mas fora daqui a gente também possa ter um rolezinho de amigo aí no Rio, porque eu tô doido para visitar o Rio depois que a pandemia passar, a gente tomar uma cervejinha, né? Nessa parte boa do Rio aí, que não tá essa doideira de corrupção e criminalidade. Mas é isso.
Obrigado de novo pela oportunidade, pelo chamado e pela conversa aqui. Estou saindo com, como a gente diz na ortodoxia quemética, com meu carro refrescado. Alimentou meu carro essa conversa. E onde as pessoas te encontram? Onde as pessoas me encontram? Tô no Instagram, tô no Facebook, a TCS também tá no Instagram, no Facebook. Né? Por questões de pandemia, obviamente, não tá entrando ninguém agora. Mas as pessoas estão disponíveis para conversar, para trocar ideia. Tem muito vídeo no canal da TCS, muito mesmo. Tem vídeo desde 2011, vocês viram contando aí, né? No podcast. Então vão lá, pesquisem, tem muito texto no site também. A gente vai terminar de atualizar agora o modelo do Círculo Externo, que é um modelo de treinamento que fica lá disponível para a galera que quer fazer um treinamento inicial de Wicca, de bruxaria moderna, mas não sabe por onde começar. A gente vai terminar as lives que compõem as aulas e vão ser atualizadas lá no site. E estamos na rede social, assim, você botou meu nominho lá no Instagram, já me aparece, e qualquer coisa, estamos por aí. Então é isso, gente, só agradecer. Obrigado mesmo. Agradecemos a você que chegou até o final desse episódio e desejamos que possamos juntos fazer ecoar a magia. Vozes da Deusa é uma produção Casa de Anya. Acesse o nosso site casadiania.com.